Bom, vamos falar um pouco então da eficiência hídrica ou da sustentabilidade hídrica, aqui, enfim, não sendo propriamente, vou dar aqui, pus aqui um subtítulo contextos, porque, enfim, vou dar aqui 4 contextos em que eu acho que devemos observar esta questão. E o primeiro, naturalmente, e tem muito a ver com o dia de hoje, é o contexto global. Nós, como sabemos, temos estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou passar rapidamente, todos conhecem, mas, naturalmente, sobre o 6, aquele que, enfim, que mais me diz, e que eu sou mais sensível, é um daqueles que realmente, eu diria, há bom português, anda para trás. Digamos, nós não estamos a conseguir alcançar os objetivos deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, estas metas, pelo contrário, eu penso que até estamos a regredir, seguramente não vamos conseguir, em 2030, conseguir alcançar estes objetivos. Aquilo, quando nós falamos nestas previsões, por exemplo, 2040 do stress hídrico, escassez da água, são coisas diferentes, e seca também é coisa diferente, mas enfim, vamos aqui falar de um modo mais geral. Vemos que realmente o nosso país, eu não diria Louré, diria o país, aparece aqui pintado na pior cor possível. Portanto, nós temos realmente que começar a pensar nestas questões, enfim, atempadamente, e termos consciência de que, por força das alterações climáticas, isto tem a ver com a deslocação das células de água, enfim, uma série de teorias meteorológicas que não irei aqui desenvolver, mas que, digamos, a desertificação se está a arrastar para norte, no hemisfério norte, e, portanto, o Algarve, em especial por todo Portugal, será um país crítico nestas questões. Enfim, isto não é meu, isto aliás foi publicado num jornal semanal, que mostra, e é do IPMA, são dados oficiais do IPMA, publicados já há algum tempo, que mostram realmente como vai evoluir o aumento de temperatura no nosso país, e 2040, 2041 é amanhã, como sabem, não é? E temos aqui também a questão mais crítica até da redução da precipitação média até ao fim do século. E, portanto, temos um panorama que não é naturalmente agradável à nossa frente. Depois temos o contexto racional. E o contexto racional, enfim, como é que devemos encarar as questões de eficiência hídrica ou de sustentabilidade hídrica? Eu recordo sempre o princípio dos 3 R's, um princípio realmente que ainda hoje é recordado, não é? Que vem do 5º Programa de Ação em Matéria de Ambiente da União Europeia, e que é um princípio base sagrado que se pode aplicar com algumas adaptações também à água. Portanto, mas reduzir, reutilizar, reciclar, por esta ordem. Eu digo sempre por esta ordem, porque é importante que seja por esta ordem. E podemos aplicá-lo também à água. No reduzir, temos, desde logo, reduzir os consumos, que é a eficiência hídrica nos edifícios, nas utilizações, e reduzir as perdas e os desperdícios, perdas nas redes em especial. Eficiência hídrica, perdas e desperdícios são coisas diferentes, e cada um deles tem a sua metodologia de intervenção. Por exemplo, eu costumo usar o exemplo de lavar os dentes, não é? Se deixar a torneira aberta é um desperdício, mas se a torneira fechá-la, mas ficar a pingar, é uma perda. Mas se eu consigo lavar os dentes em menos tempo, então, e sim é eficiência hídrica. Portanto, são coisas diferentes. E cada uma delas tem uma metodologia de intervenção. Mas reduzir os consumos dos edifícios é hoje reconhecido que pode contribuir para cerca de 2/3 na redução do uso da água. Eu estou aqui a focar mais, naturalmente, no setor urbano. Permite reduzir 2/3, enquanto que as perdas nas redes permitirá reduzir cerca de 1/3. Isto é um estudo feito em Inglaterra, penso que não será muito diferente para cá, esta realidade, mas que devemos ter presentes porque esta prioridade é importante. Depois temos reutilizar a água, não reutilizar as águas residuais, como às vezes se diz, reutilizar a água, e águas residuais, enfim, podem, e também falamos de reciclagem, mas se usarmos sucessivamente. E depois temos reciclar. E temos, finalmente, aqui podemos acrescentar mais um princípio, que é o recorrer a origens alternativas, que é o aproveitamento da água da chuva, que os algarvios tanto nos ensinaram no passado, e que nós tendemos a esquecer, e a desalinização, eu diria, também por esta ordem. E já justificarei porquê. Portanto, temos aqui o chamado princípio dos 5 R's na eficiência hídrica, que passa naturalmente, o primeiro, pela redução dos consumos, o segundo, pela redução das perdas e desperdícios, o terceiro, reutilizar a água, reciclar a água e recorrer às origens alternativas. Bom, a redução dos consumos pode ser feita por 3 processos, naturalmente. Sensibilização das populações, e que há bocado falava no fechar a torneira enquanto lava os dentes, é uma questão de sensibilização. Medidas de índole técnico ou regulamentar,
de índole económica ou regulamentar e as medidas de índole técnica. São as 3 vias que há para atuar a este nível. Recordo aqui uma frase que encontrei no Brasil com muita piada: é melhor economizar hoje a água do que ficar sem. Uma frase bem brasileira. Depois temos o contexto regional. Bom, eu aqui rapidamente pedi a um colega da APA que me desse a síntese aqui do plano de eficiência hídrica do Algarve, mas resolvi tratar isto de uma forma um bocadinho, enfim, para quebrar um pouco aqui o sério desta apresentação, e vou pedir a absolvição do Sr. Ministro. Vou fazer aqui uma apresentação um bocadinho brejeira e humorística desta questão. Não é no aspecto de uma crítica fácil, mas é uma abordagem que vou fazer, em que eu resolvi aplicar o polígrafo aqui, ao plano de eficiência hídrica do Algarve. Bom, e o primeiro ponto que temos ali, eu peço desculpa, a qualidade é muito boa, mas enfim, fiz aqui um scanner de uma imagem que me deram, é reduzir as perdas de água no setor urbano. Tudo bem, é inquestionável, mas a questão que eu ponho aqui é realmente a primeira, e reduzir os consumos. A própria Comissão Europeia diz que nós gastamos nos nossos edifícios cerca de 30% a mais do que devíamos gastar. Portanto, essa terá que ser a primeira medida, atuar sobre os consumos dos edifícios. Os ingleses já tornaram a rotulagem de eficiência hídrica obrigatória, que aliás já temos aqui voluntária há muitos anos em Portugal. Já tomaram uma série de medidas também e outros países, para pôr o foco, primeiro de todos, em reduzir os consumos dos edifícios. E nós temos um potencial de cerca dos tais 2/3 que estamos aqui, digamos, a perder, e que não há aqui uma atuação. Eu sei que no plano lá é feita uma referência à redução dos consumos nos edifícios, mas isso passa nos edifícios existentes, por exemplo, por auditorias de eficiência hídrica, e passa nos novos edifícios por regras de utilização, de obrigatoriedade de utilização de dispositivos eficientes, em especial nas obras públicas. Não devia haver aqui devia haver uma regra específica em relação a este ponto, e portanto eu acho que aqui falha, digamos, antes desta medida principal realmente é a redução dos consumos, porque enfim, sem uma gestão da procura não vale a pena estarmos aqui a fazer uma gestão da oferta. Portanto eu aqui punha o pimenta na língua, peço desculpa. Depois temos a questão de reduzir as perdas e aumentar a eficiência do setor agrícola. Este princípio está correto, é o princípio base, reduzir perdas e aumentar a eficiência. Correto, é uma questão de implementação e é uma questão, e é importante que a prática depois corresponda e dê satisfação a estes princípios, portanto eu diria que aqui está correto. O terceiro ponto, reforçar a governança dos recursos hídricos. Aqui apenas se fala, penso eu, da questão da monitorização. Temos que ir mais. Eu penso que nós temos uma governança um pouco desajustada e, acima de tudo, em questões de escassez, questões de seca, questões de stress hídrico. Eu acho que deve prevalecer a lógica da procura, de gerir a procura, reduzir a procura e não aumentar a oferta para tentar dar resposta a esse excesso de consumo de água. E, portanto, aqui eu penso que a questão é que, digamos, a governança não se pode reduzir à monitorização, naturalmente. Portanto, eu diria que está um bocadinho, teremos que, acho que se deve, acima de tudo, fazer uma viragem da gestão pela procura para a gestão, da gestão da oferta para a gestão da procura. Depois temos um outro ponto que é promover a utilização de águas residuais tratadas. Tudo bem, correto, mas eu aqui punha algumas questões. O que nós temos é uma boa legislação para a utilização de águas residuais tratadas em hectares, mas é uma solução de fim de linha. E hoje nós podemos ter e promover muitas soluções de reutilização ao nível do bairro, da casa, do condomínio, do loteamento, que são soluções que evitam pelo menos a infraestrutura cinzenta até à hectare e voltar para trás, e que são soluções que eventualmente serão mais interessantes. Portanto, sendo certo que, no caso, por exemplo, da promoção deste tipo de soluções ao nível dos edifícios, e não só, no setor urbano, a questão da reutilização levanta questões complicadas do ponto de vista de saúde pública, como se sabe. Aliás, a própria legislação é extremamente exigente em termos analíticos, como não podia deixar de ser, para a reutilização de águas dos hectares. Isto tem riscos e tem custos grandes, porque eu diria que esta solução não deveria ser a primeira, digamos, ou não devia ser prioritária face a outras, somente soluções de aproveitamento de origens alternativas. Portanto, o outro ponto que vem a seguir é aumentar a capacidade disponível e resiliência na oferta de água.
Tudo bem, perfeito, acho que sim, um ponto importante. Apenas note novamente que estamos a falar e a pensar em termos de oferta e não em termos de procura. Digamos, estamos sempre a pensar aqui em aumentar a oferta e em conseguir ter aqui um aumento da oferta e não a redução da procura. Finalmente, o último ponto é promover a salinização. Tudo bem, eu acho que ela vai ser inevitável, mas estamos novamente no lado preocupados em aumentar a oferta de água e não em gerir a procura, novamente. E eu aqui punha a questão, enfim, o Algarve que tanto nos ensinou o aproveitamento da água da chuva, onde é que ele está? Digamos, não seria uma medida prioritária? É certo que no verão, vamos dizer, no verão não chove, está bem, mas no inverno, enquanto aproveitamos a água da chuva durante o inverno, protegemos os mananciais. E, digamos, temos aqui uma proteção. E, de qualquer maneira, o armazenamento da água da chuva nestes sistemas pode ser feito até 3 meses. E, portanto, nós podemos cobrir grande parte da estiagem com o armazenamento da água da chuva durante o inverno, garantindo a qualidade mínima das utilizações. Portanto, a água da chuva não aparece aqui. Eu aqui acho que eu fui manipulado porque não encontrei nenhuma. Peço desculpa, mas acho que não é prioritário. Embora eu concordo que a salinização é um destino inevitável, certamente, para o Algarve. Só algumas conclusões, portanto, eu diria que este plano é um plano muito assente na gestão da oferta e não na gestão da procura. E está feito muito na perspectiva das entidades gestoras. O que também, enfim, naturalmente, sendo uma gestão da oferta, está feita na perspectiva das entidades gestoras. Digamos, eu gostaria de mostrar aqui, por exemplo, o exemplo inglês. E o exemplo inglês, os ingleses têm em 2021 um despacho ministerial sobre a gestão da água para resolver problemas de falta de água em algumas zonas de Inglaterra. E note-se o que é que diz o despacho ministerial inglês. Primeiro ponto, rotulagem obrigatória de produtos, ou seja, a rotulagem obrigatória, nós já temos energia, é também feita para a água, e curiosamente, se me permite, existe um rótulo europeu não oficial ainda, não está ainda reconhecido pela Comissão Europeia, de eficiência hídrica para produtos, torneiras, chuveiros, etc., no qual participou, e um dos que faz parte desse rótulo europeu é exatamente o rótulo português da ANQIP, que participou nisso, portanto, que já existe há 15 anos. Portanto, os ingleses pegaram nesse rótulo, embora seja um rótulo voluntário, um rótulo de uma entidade privada, e tornaram obrigatório. O segundo ponto é a questão dos 110 litros, tanto fala a ONU, de consumo per capita. Nós temos muito mais que isto, temos cerca de 1,5 vezes em Portugal, e aqui temos certamente e seguramente um trabalho imenso a fazer para reduzir os nossos consumos para os 110 litros por habitante, que é uma meta perfeitamente realizável com eficiência. E depois, enfim, outras medidas, nas remodelações, etc., obrigar sempre a auditorias de eficiência hídrica, em certos casos, tentar ver que reduções podemos fazer de consumos e outras medidas que eu não vou aqui avançar muito. Bom, portanto, eu diria que, em relação à desalinização, eu diria que só devem ser consideradas opções adicionais de abastecimento de água, como, por exemplo, a desalinização, depois de terem sido esgotadas todas as outras melhorias ao nível de eficiência do lado da procura. E quem diz isto não sou eu, quem diz isto é a Comissão Europeia, na sua comunicação de 2012, ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, que diz exatamente esta frase que devemos, penso eu, que é uma frase que devemos ter presente. Bom, depois vou ao contexto de especialistas, e neste contexto de especialistas, eu diria especialistas, enfim, eu vou dar aqui uma série de medidas que eu acho que devem prevalecer num plano estratégico municipal de eficiência hídrica. E isto que eu vou aqui apresentar não foi escrito por mim, vou-vos dizer, mas reconheço-me nestes princípios, vou apresentá-los, penso que todos conhecem o autor, que direi quem é no fim, mas vou dar aqui estes princípios básicos, então, para a gestão municipal. Primeiro, a campanha de sensibilização, naturalmente, porque a sensibilização tem aqui um papel importante nesta medida, que me já mostraram cartazes de 5 minutos, vou acelerar um bocadinho. Campanha de sensibilização, naturalmente, porque a sensibilização, é como vimos, é uma das 3 vias fundamentais para conseguir o maior uso mais sustentável da água. Segundo, as certificações ambientais, quando não falo só de edifícios, de Aquamais, falo de outras coisas, falo da rotulagem dos produtos, das torneiras, chuveiros, etc. Depois, os incentivos financeiros, que podem ser através do IMI, que o IMI já teve, que há muitos anos, o IMI fazia um desconto nos edifícios com soluções sustentáveis, deixou de fazer, enfim, também adequar mais corretamente os escalões da água, etc. Depois da regulação,
As leis e os regulamentos municipais, por exemplo, impondo o aproveitamento da água da chuva ou impondo outro tipo de soluções, gestão circular da água a nível de condomínios, de urbanizações, etc. E, portanto, temos aqui uma medida também importante. Depois, desenvolvimento de tecnologias, soluções, enfim, articulando geralmente empresas aqui para criar novas soluções de eficiência hídrica. Eu não vou alargar muito aqui. Parcerias público-privadas entre universidades e empresas. Eu penso que isso o Olé, por exemplo, está a fazer muito bem com a Universidade do Algarve, no sentido de desenvolver projetos inovadores, e temos aqui um inovador na piscina de Quarteira, penso eu que é um caso interessante de demonstração, que sejam, digamos, novas tecnologias para reduzir o consumo de água, para reutilizar, etc. Finalmente, o recurso a origens alternativas e ao reuso para fins não potáveis, como, por exemplo, a água da chuva, etc. Bom, o autor deste texto, destes princípios que eu considero que são, efetivamente, todos concordarão com eles, foi o meu computador, por acaso, foi o ChatGPT. Portanto, eu fico aqui na dúvida realmente se vale a pena, se valia a pena ter cá vindo. Poderia ter mandado só o meu computador. Muito obrigado. Eu não pus nenhuma questão de falar, porque, enfim, penso que já há questões que chegam no texto. Já agora posso? Força, por favor. Pedro Monteiro, Diretor-Geral da Agricultura e Pescas do Algarve. Eu vou-lhe só, portanto, colocar uma questão muito simples. Sim. Relativamente ali à questão do consumo. A dissuasão através da tarifa, por exemplo, ou seja, tarifas progressivas, inteligentes, que penalizem o uso excessivo, mas também possam discriminar positivamente quem utiliza bem a água, para a formação do preço final. Era a sua opinião. Muito obrigado. Sim, exatamente. Eu só posso subscrever isso, no fundo. A via económica dizer por aí, não podemos aumentar o preço da água, obviamente, num país, enfim, especialmente temos muitas populações socioeconomicamente deprimidas, obviamente não podemos. Especialmente, curiosamente, quando o preço da água se justificava ser mais caro em Portugal, exatamente nas zonas do interior, às vezes, onde temos populações socioeconomicamente mais deprimidas, e, portanto, a via não pode ser essa, obviamente. Se calhar deveríamos ir para uma uniformização do preço da água, mas isto é outra questão política sobre a qual não me pronuncio. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom, não lhe podia deixar de dizer, depois daqueles ter afigurado a pimenta na língua e aquela meia-verdade, fazer alguns comentários. Bom, o primeiro comentário que tinha que fazer é que o que apreciou não é o Plano Regional de Eficiência Hídrica. O que apreciou é o Programa de Financiamento de parte das medidas do Plano Regional de Eficiência Hídrica. O Plano Regional de Eficiência Hídrica são 52 medidas e o que estão ali são 6 medidas agregadas. 6 medidas, submedidas agregadas, das quais há um peso na resiliência, na oferta, como referiu. O plano em si tem menos peso do lado da oferta e faz exatamente o que disse que devia fazer um plano, que é exatamente a mudança do referencial da oferta para o referencial da procura. Agora, há a questão de conseguir conciliar todo esse processo no tempo. E esse é o desafio, é o tempo. E quando não temos tempo, temos que conseguir colocar várias medidas em curso em simultâneo. E este plano de investimento é exatamente para ganhar tempo para fazer a mudança da procura. Porque essa é uma questão que também deixo para comentar, qual o tempo que leva a fazer exatamente a mudança que referiu na redução de consumos, ao nível do edificado, por exemplo. Temos que começar pela questão regulamentar e a seguir construir e a seguir utilizar os edifícios ou reabilitá-los. E essa é uma questão, obviamente, que tem que ser feita, mas temos que ter tempo para chegar aí. Depois temos ao nível também de tempo para fazer uma mudança de gestão organizacional na redução das entidades, na melhoria das entidades gestoras ao nível da redução de perdas, porque é preciso ter uma ótica de trabalho completamente diferente do que a maioria das 19 entidades gestoras do Algarve tem neste momento instaladas para a gestão de perdas, e isso é preciso ter tempo, e é preciso começar por monitorizar, e essa é uma questão que tem que também ser logo dita, que é como é que conseguimos reduzir perdas quando os balanços hídricos enfermam de algumas falhas ainda, e basta consultar os dados do regulador e perceber o que é que estamos aqui a falar. Nós tivemos essa dificuldade quando fizemos o plano regional em 2020. Agora, houve um percurso todo que as entidades gestoras estão a fazer, de maior conhecimento com a implementação dos EMCs, e por isso, neste momento, há mais conhecimento, maior fiabilidade nos balanços hídricos, e por isso, com um conhecimento mais aprofundado
dos locais onde tem que fazer exatamente as intervenções de reabilitação na rede, e esse também queria lhe dizer. Depois, na questão da governança, a governança é exatamente o que referiu. Há questões mais regulamentares, mais normativas, que não estão ali presentes, porque ali isso é uma questão de plano de investimento para a governança, para reforçar a fiscalização e a monitorização. E, finalmente, a água da chuva, para não alongar muito aqui nos comentários. A água da chuva, o reaproveitamento da água da chuva é, sem dúvida, uma medida que deve ser efetuada, está no Plano Regional de Eficiência Hídrica, no plano das 52 medidas. É uma medida que estamos vindo a aplicar ao nível dos grandes empreendimentos turísticos que são sujeitos à AIA, mas também ao nível do residencial, nos loteamentos que nos chegam com grande dimensão e que têm espaços verdes que podem ser regados, e isso é uma matéria que temos vindo a fazer, até convidando uma gestão de procura e de oferta, em que a água que é recolhida dos telhados possa ser incorporada na regra dos espaços verdes e com isto diminuir conjugadamente também com uma alteração das espécies que são colocadas nos espaços verdes, isto é, esta conjugação destas duas medidas, permitir reduzir mais que 50% do consumo de água para a regra dos espaços verdes desses empreendimentos. Nós temos isso feito em alguns exercícios ao nível da avaliação de impacto ambiental e tem tido resultados, exatamente consegue-se aumentar, reduzir mais de 50% do consumo de água com estas alterações na oferta e na procura, não é? Ofertas externas, procura, adaptação de espécies mais adaptadas. E era isso que queria comentar. Depois, claro que a reutilização é o que é e é necessário quando estamos numa situação de escassez, mas obviamente se não fizermos uma gestão da procura, pois não será difícil manter os níveis de uma reutilização, uma desvalorização exige em termos de custos, não é? Obviamente eu sei o que está a referir, e de pegada carbónica, mas temos todos um processo em paralelo a correr para o aumento da procura. Muito obrigado. Eu confesso o meu pecado, não li o plano. Me pedia um colega que me mandasse um resumo, ele mandou-me aquele slide, foi com base nele que trabalhei, mas as boas notícias que me deu acho que são importantes e acho que, enfim, estamos no bom caminho. Olha, e dizer, não é tão lento como isso. Agora, não está no poder central, eu diria, está no poder autárquico. Porque é fácil, relativamente muito fácil, fazer regulamentação autárquica, fácil digo eu, enfim, que não sou autárquico, digamos, fazer regulamentação autárquica que diga, digamos, nos novos edifícios, chamamos de edifícios públicos, só podem ser utilizados dispositivos de letreado, torneiras ou chuveiros, os edifícios públicos só podem ter esse tipo de dispositivos, nos loteamentos é obrigatório o tratamento de água da chuva, enfim, há regras, e outros municípios estão a fazê-lo em Portugal, enfim, eu conheço pelo menos 2, que estão a impor isso em novos loteamentos, novas urbanizações, regras desse tipo, não é? De aproveitamento da água da chuva, por exemplo, que não é obrigatória, não só para as zonas verdes, mas também para os autocolismos e outras utilizações daquela urbanização, digamos, rede dupla naquela zona. E, portanto, enfim, há efetivamente, pode não ser tão lento como isso, não é? Mas realmente, pronto, enfim, algumas delas demoram tempo, obviamente. Nós temos um problema em Portugal, é que o setor predial não tem propriamente um padrinho, não é? Como se sabe, não é? E digamos, e quanto é fácil atuar sobre os sistemas públicos, não é? E sobre a lógica dos sistemas públicos, quando chegamos aos sistemas prediais, não há propriamente uma entidade reguladora, digamos assim, dos sistemas prediais, a ERSAR não cobre os sistemas prediais. Nós, efetivamente, temos um novo regulamento que está para ser publicado já há alguns anos e que vai ter de suprir algumas dessas dificuldades, mas eu penso que o principal problema é não termos uma entidade reguladora para o setor pós-usos, pós-consumos, mas aí os municípios poderão tentar fazer alguma coisa, que vi como vimos ali naquelas regras inglesas, digamos, eles impõem algumas regras também a esse nível, enfim, mas acho que tem que ser os municípios a ter medidas mais ao nível da urbanização e identificação. Muito obrigado. Bom, não havendo mais perguntas. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado.